Olha, há 7 anos atrás eu tive o início da pior fase da minha vida, mais ou menos uns 7 anos atrás. Eu simplesmente fiquei sem os meus filhos de repente, tive uma separação e as crianças foram morar mais de 1000 quilômetros de mim. Isso me trouxe uma depressão muito profunda, porque eu vivia para eles, eu trabalhava em casa, tinha, apesar disso, um emprego fixo de home office naquela época. Ou seja, eu tinha salário, tinha contratos como autônomo, eu tinha sociedade, eu perdi tudo. Fiz um monte de besteira na Bolsa de Valores, perdi milhões na Bolsa de Valores, tudo isso por conta da depressão que chegou na minha vida. E depressão é uma doença muito ruim, depressão traz pra gente um sentimento de autodestruição. E para mim, a autodestruição veio através de relações, veio em relações nocivas a mim, óbvio, veio através de negócios ruins e de fazer, quem diria, negócios péssimos na Bolsa de Valores. Eu vendia quando tinha que comprar, eu comprava quando tinha que vender. E enfim, isso tudo me levou para o buraco. Nesse buraco, não tinha ninguém para me ajudar. Quem me estendeu a mão muito tempo depois, e eu fui lá pedir, foi meu pai. Meu pai me ajudou muito. Meu pai conversou com a minha mãe para eu poder ir morar na casa deles. A pior fase da minha vida, com certeza. A última coisa que eu vendi foi o meu carro para poder pagar a pensão das crianças. Mas, a partir daí, eu tive uma retomada e eu acabei me reconstruindo. E tem muita gente, inclusive, que naquela época que virou as costas para mim ou que se aproveitou da minha fragilidade, tirou dinheiro de mim mesmo, sabendo por tudo que eu estava passando, se aproveitou de mim e hoje, por incrível que pareça, está batendo na minha porta. Bom, eu vou contar um pouquinho de como eu me reconstruí e coloquei aí 4 fontes de renda na minha vida. Bom, para quem não me conhece, sou Mauro Kalil, fundador da Academia do Dinheiro. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, como é que eu construí 4 fontes de renda depois de passar por uma crise pessoal gigantesca. Bom, algo que eu nunca falei, eu falei muito en passant aí para as pessoas aqui em vídeos passados, inclusive, é que eu fui executivo de multinacional, então eu tinha um salário, para você ter uma ideia, da ordem de 15 mil reais. Aliás, deixa eu pegar aqui a carteira de trabalho, colocar a foto aqui, pedir para a editora colocar a foto. Olha só qual foi o meu último emprego, o meu último salário em multinacional. Tá aqui, ó, 15.750 reais, tá? Então, ó, 10 mil, 11 mil, 15.750 reais. Mas olha do ano, em 2005, ou seja, em 2005 eu tinha um salário de 15.750 reais. Eu vou até fazer uma conta aqui, eu vou atualizar aqui pelo IPCA para vocês verem quanto que seria hoje esse salário. Vou pegar aqui para fazer a conta do que seriam esses 15.750 de 1º de março de 2005 até hoje, quando eu estou gravando esse vídeo. Então vamos lá, atualização de um valor por um índice financeiro. Aqui, vamos lá, é muito útil esse site, calculoexato.com.br, você pode usar na hora que você quiser. Então, valor a ser atualizado, olha só, 15.750,00. Qual é a data? A data é 1º de março, 1º de março de 2005. Esse foi o meu último salário de multinacional e era o padrão com o qual eu estava acostumado a viver. Vou colocar até o dia 31 de agosto de 2020. Tá? Continuar. Então olha só o que acontece. Os 15.750 em 1º de março de 2005, que foi meu último salário em multinacional, né? Na verdade foi minha última base salarial em multinacional, equivaleriam hoje a R$ 34.683 reais, mais todos os benefícios que eu tinha. Então, quer dizer, era mais do que 50 mil, 60 mil reais que eu recebia, e esse é o padrão que eu estava acostumado a viver, e era assim que eu vivia dentro do meu padrão. Quando eu larguei a multinacional, encontrei e falei, pô, já dá para viver dos meus dividendos, dá para viver dos meus recebimentos de
aplicações financeiras que eu tive. E aí eu casei, justamente porque eu conseguiria manter esse padrão para mim e para minha família. Mas como a vida nos reserva surpresas, né? Depois que eu resolvi parar de trabalhar para casar, para sustentar minha família, fiz isso, porque eu já podia viver dos meus investimentos, né? Eu tinha a tal da independência financeira que nós todos falamos quando trabalhamos com educação financeira. A gente fala, ó, a gente tem que buscar a independência financeira, e eu cheguei nisso. Então eu não precisava mais trabalhar e fui casar de fato. Na verdade, eu trabalhava tanto que nem tempo para casar eu tinha. Consegui casar, tive, né, filhos, enfim, frutos, e aí veio a separação. A separação para mim foi complicada porque as crianças foram morar com a mãe a 1.100 quilômetros de distância de onde a gente morava. Então a coisa foi bem difícil para mim. Eu entrei numa depressão muito profunda porque a separação dos meus filhos realmente me causou um mal enorme. Tá? E a depressão foi uma doença que me acometeu. Bom, mas e aí? Por conta dessa depressão, aconteceu algo terrível. O que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Eu passei a ficar de pijama todos os dias, o dia todo. Exatamente isso. Parei de trabalhar, parei de produzir. E óbvio que foi por isso que eu perdi todos os trabalhos, perdi todos os contratos que eu tinha, eu perdi todos os amigos e todo mundo começou a se aproveitar de mim, quem se dizia meu amigo. Por quê? Porque eu, cara, simplesmente me deixei levar. Então eu ficava assim, de pijama, o dia todo dia. Tinha um sofá, tinha uma janela e tinha uma televisão na casa onde eu estava. Essa, obviamente, não é a minha casa agora. A casa onde eu morava era outra. E o que fazia nessa fase? Nada. Eu via a televisão, eu olhava pela janela, eu ia tomar um copo d'água, voltava, via a televisão, olhava pela janela, eu mal tomava banho, eu parecia um mendigo dentro da minha própria casa. Até que um dia eu tive um estalo. Eu fui para o aniversário do meu filho, em Porto Alegre, e a gente fez um passeio. E nesse passeio, ele ficou olhando para mim, ele era muito pequeno, ele estava fazendo 6 aninhos. A baixinha tinha 4 anos e meio. E ele olhou para mim, a gente estava andando de mão dada, e eu falei para ele, fala filho, o que você quer falar com o pai? Ele falou, tô te achando triste, pai. Aí eu falei, papai perdeu tudo. Papai perdeu emprego, perdeu amigos, perdeu tudo. E eu perguntei para ele, você acha que o papai vai dar a volta por cima? E a resposta dele foi, pai, o que é dar a volta por cima? Eu falei, se recuperar, voltar a ter o que tinha. E ele falou assim, vai sim, pai. Aquilo fez diferença. Bom, eu sei que com essa resposta do meu filho eu resolvi agir, né? Afinal de contas, a casa aqui é de ferreiro, o espeto não pode ser de pau. Se eu ensino todo mundo a ter fontes de renda, se eu ensino todo mundo a criar riqueza, por que eu não faria isso por mim mesmo? E foi aí que eu mudei. Olha, eu nem sei se mudar é a palavra correta. Eu acho que, na verdade, eu voltei a ser o que eu era antes. Então, o que eu fiz? Eu fiz o que eu faço para todo mundo. Tracei um plano para ser seguido. Afinal de contas, enriquecer é uma questão de ter e seguir um bom plano. Então, nisso, eu comecei a botar a cabeça no lugar, lembrar daquilo que meu filho me falou. Falei, cara, vou dar a volta por cima, vou voltar a ser o que eu era antes. E lembrando que eu precisava voltar a ter uma renda maior do que 30 mil reais, será que eu ia conseguir? Bom, é possível, não é impossível. Mas aí, como é que segue esse plano justamente para quem tem mais de 35, 40, 45, 50 anos de idade? Na época, tinha lá os meus 43, 44 anos de idade. Então, a gente sai daquilo que a gente está para onde a gente quer chegar. O segredo de todo plano é esse, saber aonde você está e saber aonde você quer chegar. E afinal, onde é que eu estava? Eu estava sem dinheiro, tendo que vender tudo que eu podia para conseguir pagar a pensão para os meus filhos. Voltei a morar na casa dos meus pais
E o que eu tinha, afinal de contas? Eu tinha um network. Querendo ou não, quando você trabalha, quando você trafega, não importa o que você... Se você teve uma atividade profissional uma vez na tua vida, cara, você fez amigos dentro dessas atividades profissionais e esses caras são a porta para você voltar a trabalhar. E foi isso que eu comecei a fazer. E daí veio uma luz na minha vida. Essa luz foi o seguinte: Mal, a gente tem uma proposta de trabalho para você. Muita gente queria me dar a proposta de trabalho 100% variável, né? E eu falei, cara, não dá. Trabalhar 100% variável é bom para quem tem competência, mas naquele momento em que eu estava assim, mega deprimido, eu precisava ter um suporte, por menor que fosse. E foi assim que aconteceu. Um amigo conhecido, que se tornou um grande amigo, me vendeu dentro da instituição financeira e falou assim, olha, a gente vai captar bastante recursos se a gente tiver o professor Mauro Kalil aqui dentro. E foi de fato o que aconteceu. Comecei a trabalhar por um salário baixo, um salário que na época era de coisa de 5 mil reais, até menos, tá? Uns 3.500 reais, e aí foi aumentando. Mas esse aumentando ele foi muito bom pelo seguinte, porque o variável, o céu era o limite. E eu realmente precisava disso, eu precisava de uma renda que me mantivesse, que garantisse que eu pagasse a pensão para os meus filhos, sem aquilo eu não poderia ficar, e que a partir daí valesse o meu esforço. E foi isso que eu tive o trabalho, nessa oportunidade. Então essa foi a primeira renda que eu tive, ok? Bom, início de construir planos, eu comecei a construir. Eu tinha networking, correto? No entanto, existe algo que o Kiyosaki fala no livro Pai Rico, Pai Pobre. Está aqui o livro, vai rodar aqui, é muito bom, vale a pena a leitura. Que é a questão de 4 tipos de profissionais que geram renda. Quer ver? Vou mostrar isso para você. Bom, estou aqui no quadro da geladeira para mostrar que as coisas realmente são simples. Você tem basicamente 4 tipos de profissionais, tá? O empregado, que é como eu estava. Você tem o autônomo, que é o que eu fui um dia. Aí você tem os grandes empresários, que são os donos de negócio, não confunda com empreendedor, por favor. E você tem os investidores, que era aonde eu estava antes da minha depressão. Legal? Então eu tinha lá um trabalho como investidor e um trabalho como autônomo, que me davam muita renda. E agora eu estava como empregado nessa minha retomada. Então foi muito importante voltar a ter um emprego para que isso me desse condições mínimas para eu trabalhar. Eu nunca quis ser um grande empresário, dono de um grande negócio, que é basicamente aquela pessoa que não precisa ir à empresa para que a empresa dê resultado. Sei lá, os caras aí, os fundadores aí da Microsoft, da Amazon, etc., eles não vão mais na empresa. Agora, ser autônomo para mim sempre foi legal. Por quê? Porque isso sempre me trouxe uma renda adicional. Então, por exemplo, eu vou falar, hoje eu tenho inclusive a mentoria e os investimentos que eu perdi praticamente todos, eu perdi todos, e os investimentos que eu perdi todos, eu teria que refazer. Então eu comecei aqui, passei para cá e passei para cá, para me reconstruir. E foi assim que eu fiz, que eu vou continuar contando essa história. Então, feito isso, o que aconteceu? Eu me liguei que eu precisava ter de novo o quê? A renda como autônomo e a renda como investidor. E passei, a partir de fato do meu salário, que era pequeno, a empreender. Por quê? Porque como eu tinha uma questão variável muito grande, eu comecei a pesquisar formas de trazer cada vez mais clientes para aquele meu patrão que me remunerava com uma merrequinha de comissão. Perfeito, lindo, maravilhoso. O que tem de errado nisso? Nada, ok? Foi aí que eu conheci a internet.
E foi assim que eu entrei no YouTube, que hoje é uma fonte de renda interessante. Vocês sabem que o YouTube é monetizado, ou seja, ele traz recursos para quem produz conteúdo, como esse vídeo que você está vendo. Então eu tenho conteúdos aqui de vídeos que tiveram 300 mil, 100 mil visualizações e que isso me trouxe um bom dinheiro. Bom, essa nova fonte de renda, ela me trouxe exposição. E aí eu passei a ser convidado para dar palestras. Até um certo momento em que eu estava dando tanta palestra que eu estava mais fora da empresa onde eu trabalhei do que dentro dela. Aí, obviamente, por uma questão até ética, eu fui conversar com o chefe. Falei, chefe, é melhor eu sair. Ele falou assim, eu tô vendo, você está muito fora, você está trazendo clientes e tudo mais. A gente levou mais de 100 milhões de reais para aquele banco, tá? Essa empresa era um banco de investimentos e de verdade, este aqui que vos fala levou mais de 100 milhões de reais para aquele banco num espaço de 4 anos, um pouquinho menos do que 4 anos. Então, o YouTube, a ferramenta de internet, ela trouxe muito resultado num espaço curto de tempo, algo que só o networking não traria de maneira tão rápida. E eu tive que aprender aos 50 anos de idade, quase isso, muito sobre a internet. Sim, as pessoas com mais idade têm mais dificuldade de tecnologia. A minha filha edita vídeo no celular. Eu demorei um mês para editar o meu primeiro vídeo. E ela editou seu primeiro vídeo, ela tinha 6 anos de idade. Então, esse esforço eu tive que fazer, mas ele foi recompensador. Então, a primeira fonte deixou de existir nessa minha retomada. O emprego parou de existir. Entraram o quê? As palestras, as mentorias, o YouTube e, por fim, os cursos. Sim, algo que eu gosto de fazer é dar curso. E nisso tudo, teve um outro livro que foi muito importante, chamado Anatomia do Poder, do Galbraith. Vai entrar aqui, ó. Esse livro está esgotado. É um livro sensacional. Esse livro, eu lembro dele, eu relendo esse livro e relendo pela 3ª ou 4ª vez, eu vi o seguinte, olha, o que eu sou bom, o que me traz poder, o que aumenta o meu poder. E esse poder não é aquele poder de, olha, eu vou trucidar pessoas, não, poder para ajudar pessoas. Esse é o poder que traz recursos para a gente. Quando você ajuda alguém, as pessoas te trazem dinheiro. É assim, por incrível que pareça. Então, se você tem um talento que é capaz de melhorar a vida de alguém, saiba, esse seu talento vale ouro, vale dinheiro. As pessoas são dispostas a pagar para alguém que cozinhe para elas, que limpe a casa delas, que dirija por elas, né? Para alguém que cuide bem dos filhos dela, para alguém que ensine os filhos delas a elas mesmas ou para alguém que ensina educação financeira, como eu ensino aqui para vocês. Esse livro mostra como você se encaixa. Aí tem várias fontes de poder, você vai ticando lá, nem todos têm todas as fontes de poder, eu mesmo acho que tenho 2 delas só, né, e que foram suficientes para essa minha retomada. E a retomada foi o seguinte, eu, a partir daquele emprego, que foi dentro de um banco de investimentos, consegui trazer mais de 100 milhões de reais para dentro. E isso fez com que minha renda aumentasse, só que mais do que isso, fez com que a minha exposição no mercado aumentasse. Isso tudo por conta da internet. E aí eu tive que chegar para o chefe, né, para o dono do banco, pedir para sair. Continuei dando as minhas palestras, né, e a coisa foi andando. Até porque a minha receita como autônomo dando palestras e mentorias já estava bem maior do que aquela que eu tinha como assalariado e bancário, ok? Então a partir daí as coisas foram se realinhando. Veio a pandemia, meu Deus do céu, e agora mais um golpe na minha vida. Cara, depois que a gente leva uma pancada tão grande, olha, de verdade, até fica mais fácil assimilar as demais. E de Deus, eu não quero outra pancada, por favor. Não quero merecer isso por pagar minha língua, não. E aí, o que aconteceu? As palestras diminuíram, só que começaram a ter os eventos online, como lives, propostas para
publicidade, você já deve ter visto alguma publicidade aqui no canal do YouTube da Academia do Dinheiro, até também no Instagram, e a gente começou a dar ênfase nos cursos online, porque se tem uma coisa que eu gosto e se tem um poder que eu identifiquei, é o poder da minha didática. E por isso, os cursos online dentro da Academia do Dinheiro passaram a ser uma nova fonte de renda também. Juntando isso tudo, eu consigo hoje me sustentar, reconstruir os meus investimentos, como eu já mostrei em outros vídeos, passei de novo a ser milionário, né, e trafegar nesse mundo, pouco a pouco, nesse mundo que a gente gosta, que a gente faz aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer e por que a gente quer. E depois disso tudo, algo que eu faço muito mais hoje é o que eu gosto. Fazer vídeos, por exemplo, passear com os meus filhos, olha aqui atrás, ó, tá cheio de fotos deles. Aqui na minha frente também ainda tem fotos que tem espaços que precisam ser preenchidos nesse porta-retratos, é um porta-retrato grande. Então eu me dedico ainda mais àquilo que eu gosto e procuro evitar fazer aquilo que eu não gosto e aquilo que me traz lembranças ruins, como, por exemplo, ficar deitado no sofá, de pijama, olhando uma televisão e a janela, vendo o tempo passar. A vida foi feita para ser vivida e a gente pode enriquecer enquanto vive a vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo. Até!